Pessoal, boa noite a todos. Prazer ter vocês aqui. Convidamos aqui a doutora Lívia Almeida, defensora pública no estado da Bahia, coordenadora especializada de Direitos Humanos e do Núcleo da Defesa das Mulheres da Defensoria Pública do Estado da Bahia e membro do Fórum Estadual sobre Aborto Legal, para palestrar aqui para a gente, trazer as informações sobre protocolo de atendimento às pessoas em situação de aborto legal, tá? É um prazer ter vocês aqui, como diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, e vou passar a palavrinha rapidamente para nosso defensor-geral, Vinícius Barreto, que está aqui, depois para a doutora Betina, que vai fazer uma breve introdução aqui sobre o tema e a realidade aqui da Defensoria Pública de Sergipe. E logo na sequência nós passamos para a palestrante, Lívia Almeida, tá? Todos sejam bem-vindos aqui, Rodrigo Bucão, que estou vendo, Jesus, Leó, Mariana, Augusto, Nini, Ivaí, Paulo Cirino, Núbia, sejam todos bem-vindos. Vinícius, passo a palavra para você. Deixa eu só marcar você aqui. Obrigado, doutor Gerson, da Defensoria Geral e da Escola Superior da Defensoria Pública. É um tema sensível, que está na crista da onda, é o tema da hora, que envolve uma temática muito sensível à Defensoria Pública e, obviamente, que nós, como promotores de direitos humanos, precisamos estar atentos e combativos frente a problemáticas como esta, que envolvem um aborto legal, principalmente quando a gente tem do lado contrário às nossas trincheiras um movimento tradicionalista, um movimento conservador que não faz bem aos nossos usuários, né? A população vulnerabilizada que é o destinatário dos nossos serviços. Então, dar as boas-vindas à doutora Lívia, através dela mandar um beijo para minha colega da Defensora Pública Geral da Bahia, doutora Firmiane, e parabenizar o doutor Gerson na qualidade de diretor da nossa escola superior por promover debates como este e que tenho certeza que virão outros de igual importância. Então, sem mais delongas, eu devolvo ao doutor Gerson para que nós possamos concluir e dar seguimento à palestra. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Vinícius. Passo a palavra aqui para Betina. Doutora Betina. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente também gostaria de parabenizar a doutora Lívia pela realização do protocolo e agradecer também por disponibilizar um tempo para vir aqui conversar conosco. Agradecer o Gerson, né, que no papel de diretor da Escola Superior organizou a palestra. E, bom, como disse o doutor Vinícius, né, a discussão do aborto ela está aí em voga de novo. Infelizmente, não pelos melhores motivos, já que quando essa discussão acontece no nosso Congresso, ela é sempre no sentido de diminuir os direitos reprodutivos das mulheres, diminuir a nossa autonomia, nunca ao contrário. Embora o projeto de lei, né, que visava criminalizar qualquer possibilidade de aborto após 18 semanas não ter sido aprovado, né, ter dado uma baixada agora na discussão, é certo que o discurso feito pelos conservadores, ele faz barulho, fez muito barulho, e esses barulhos, ele traz, ele é suficiente para trazer impactos para a nossa realidade, e a gente sabe que muitas vezes, né, a realidade, ela se impõe aí sobre as leis. Embora a lei não tenha sido aprovada, o barulho já é suficiente para trazer consequências. E o meu primeiro contato com o protocolo foi justamente devido a essas consequências aí do discurso conservador, já que num grupo de WhatsApp nacional da Infância e Juventude da Defensoria, uma colega do Amazonas relatou que um conselheiro tutelar ele estaria discutindo o direito à vida do feto, em vez de buscar garantir o direito da adolescente que havia sido vítima de estupro. A partir do relato dessa colega, foi enviado o protocolo, né? Eu li, achei muito bom, já saí enviando em todos os grupos aí da Defensoria de Sergipe, que são muitos. E aí eu procurei também os núcleos de defesa da mulher, de direitos humanos e da infância,
para verificar a possibilidade da gente aderir ao protocolo ou fazer algum documento nesse sentido. No meio disso, também, o Gerson comentou que já havia entrado em contato com a doutora Lívia para a gente realizar essa palestra. Como o doutor Vinícius falou, eu acho que é um tema muito importante para a nossa atuação, já que por muitos motivos, principalmente motivos ideológicos, muitas meninas e mulheres não são informadas, né, do direito à realização do aborto, nos casos previstos em lei. Além disso, eu vi também uma notícia recente que, em 2023, Sergipe liderou os casos de estupro de vulnerável no Nordeste, o que com certeza resultou em muitos casos de gravidez na infância e adolescência, e com certeza muitas dessas meninas não teriam interesse de levar essa gestação adiante, mas, né, por falta de informação, por uma violação nos direitos dessas meninas, muitas vezes elas têm que levar essa gravidez adiante. Então, acho que é um tema muito caro à defensoria, e já que os outros órgãos não estão protegendo os direitos dessas meninas, dessas mulheres, acho que essa atuação cabe a gente. Bom, é isso. Não vou me estender mais muito e devolvo a palavra para o Gerson. Tá sem áudio. Voltou. Obrigado, doutora Betina. Passo a palavra agora para a doutora Lívia Almeida para nos explanar sobre o tema. Lívia, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Um prazer imenso ter você aqui com a gente, disponibilizando o seu tempo. E aqui para os defensores públicos, né, que querem debater, querem aprender mais sobre o tema e para a gente também poder agir melhor dentro da defensoria com conhecimento. Obrigado, viu, Lívia? Gente, boa noite. Estão me ouvindo, né? Sim. Bom, eu que agradeço, Gerson, o convite para estar aqui com vocês, não só para estar aqui falando sobre esse tema, mas também para conhecer vocês, para a gente se conhecer. A gente está do ladinho, né? Inclusive, aqui em Salvador, uma vez uma pessoa de um dos serviços aqui de Salvador me ligou porque uma paciente de Sergipe, de Aracaju, estava aqui. Aí eu falei, poxa, é tão perto que às vezes isso pode acontecer mesmo. Te agradeço, Gerson, pelo convite, agradeço também a Betina, agradeço também ao doutor Vinícius, pode deixar que eu vou passar para a Firmiane, seus cumprimentos e seu abraço. A gente vai bater um papo aqui, enfim, né? Esse tema, aborto, ele realmente é um tema polêmico e ele é muito permeado por desinformação, né? Eu acho que um pouco antes de vocês, mas eu sei que as faculdades de direito continuam do mesmo jeito, não tratam sobre aborto, a gente não estuda sobre aborto, né? A não ser que é crime. E quando a gente se depara com a realidade, na prática, isso é um tema que chega para a gente diariamente, pelo menos aqui na Bahia ele chega a todo momento. Nos serviços de saúde a mesma coisa, também nas faculdades de medicina, na faculdade de enfermagem, outras faculdades da área de saúde também não se fala sobre aborto. E a gente está procurando debater esse tema, né? As defensorias procurando debater esse tema e capitaneando, sim, a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, principalmente o acesso ao aborto no Brasil inteiro, porque realmente somos nós que estamos fazendo esse debate. O protocolo ele foi lançado coincidentemente próximo desse momento, mas ele já vem sendo trabalhado há um tempo e as atuações também já vêm acontecendo há um tempo. Basicamente, aqui na Bahia, a gente, desde 2021, com a pandemia, começou a atuar mais fortemente Eu sou coordenadora de Direitos Humanos aqui da Defensoria e coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres, aqui da Defensoria da Bahia. Então, a gente começou a trabalhar isso perto da pandemia, durante a pandemia. A gente já fazia atendimento de violência obstétrica, fazia atendimentos, mas não fazia atendimentos relacionados a outras demandas de saúde da mulher. E aí, com a pandemia, com toda aquela situação envolvendo as gestantes, envolvendo também o fechamento de serviços, e esses serviços foram paralisados, a gente começou a atuar, inclusive, a pedido de um dos serviços, que nos procurou, né?
E aí nós começamos por meio de rodas de conversa. Chamamos os serviços, chamamos as secretarias municipal e estadual de saúde aqui de Salvador e da Bahia, vimos quais eram os serviços cadastrados, se eles estavam em funcionamento, e começamos a fazer rodas de conversa para ouvir. E quando a gente começou a ouvir, a gente ouviu o que a gente sabe, né? Que mesmo sendo um direito previsto desde 1940 pelo Código Penal, e nos casos de risco de morte e estupro, 2012, anencefalia pelo STF, muito pouco era falado e muito pouco divulgado sobre o tema. Inclusive, nos próprios serviços que realizavam poucos, né, criando exigências, criando barreiras desnecessárias e que não eram impostas, não são impostas pela lei, como, por exemplo, a exigência de boletim de ocorrência, decisão judicial, a própria limitação de idade gestacional. E aí eu estou falando um pouquinho da experiência aqui da Bahia, só para contextualizar, a gente criou Fórum Estadual sobre Aborto Legal. Nesse fórum a gente reuniu os profissionais de saúde, profissionais do sistema de justiça, secretárias, secretários de Estado e município, e sociedade civil, universidade, debatendo o tema, popularizando o tema. Nosso objetivo era educação em direitos, ampliação dos serviços, desburocratização dos serviços, né? Conseguimos, tivemos êxito, conseguimos alguns bons avanços aqui no nosso estado, como o aumento dos serviços, divulgação desses serviços no site da Secretaria de Saúde, uma articulação muito próxima da secretaria e evitar bastante a judicialização dos casos legais, porque antes, infelizmente, existia judicialização também aqui, então hoje a gente não judicializa mais, então conseguimos cadastrar um serviço para fazer as interrupções acima de 22 semanas, que é a situação mais dramática, sempre foi, inclusive nos países mais avançados. Conseguimos também fazer essa cartilha que a gente tem aqui, que é violência sexual e aborto legal. Depois eu vou disponibilizar aqui no chat, mas está no nosso site. Conseguimos um fluxo com a segurança pública para fazer os encaminhamentos da saúde para a segurança pública da saúde, enfim. E juntamente com as defensorias do Brasil inteiro, que também estavam atuando nessa temática, né, criamos e nos unimos para fazer esse protocolo. E aí o protocolo ele veio, né, com um pouco dessa experiência daqui, da Bahia, mas ele foi aperfeiçoado com esse material, que é um material muito rico, em termos de conceito, em termos de legislação. Praticamente a gente consegue ali, talvez não vai esgotar tudo, mas a maioria das situações práticas que a gente passa no dia a dia, ele acaba contemplando, né? Então, hoje a gente não judicializa em hipótese alguma. Até então, aqui no nosso estado, né, quem fazia as judicializações, em todos os casos, eram as defensorias criminais. Primeiro o Ministério Público Criminal. E aí nós oficiamos a Secretaria de Saúde e direcionamos essas pessoas para a defensoria. E aí elas eram encaminhadas à Defensoria Criminal, né? Porque é um pedido que ele é feito para o Tribunal do Júri. Só que nós tínhamos a rede formada, muitas vezes o caso chegava ao colega do criminal, o colega do criminal fazia o pedido judicial, ao mesmo tempo esse caso chegava a nós pelo Núcleo de Defesa das Mulheres, a gente fazia um encaminhamento extrajudicial e quando a gente olhava o processo, às vezes o processo a gente já pegou casos, por exemplo, de risco de morte com indeferimento. A primeira vez que a gente conseguiu fazer a interrupção acima de 22 semanas foi numa situação assim. Ela foi encaminhada para a colega que estava no crime, mas ao mesmo tempo foi encaminhada para o NUDEM. E aí a gente entrou em contato com o hospital, a gente já estava trabalhando essa possibilidade nas reuniões do fórum, e a paciente foi encaminhada e fez. Aí a colega percebeu que era um caso legal, me perguntou, disse que estava com aquele caso, o que podia fazer. Eu falei, não faz nada, porque nós já conseguimos fazer
a internação de forma extrajudicial. E a partir daí nós assumimos, o Núcleo de Defesa das Mulheres assumiu esses casos. Então, a gente faz o protocolo quando tem que fazer no Tribunal do Júri, mas quem faz o pedido somos nós no NUDEM. Assim como a gente faz pedido em vara de família, em vara civil, nas próprias varas de violência, nós assumimos aqui essa demanda também, porque a gente entendeu que temos, né, uma equipe psicossocial capaz de acolher essas mulheres em extrema vulnerabilidade e temos a rede formada, então a gente só vai judicializar, conhecemos a rede, temos contato com a rede, estamos trabalhando em rede, então a gente só vai judicializar o que for necessário. O que é necessário hoje em dia que a gente judicializa? As malformações incompatíveis com a vida que não seja anencefalia. Então, estupro, risco de morte, anencefalia, a gente faz um encaminhamento extrajudicial. E aí, claro que tem algumas questões que acontecem no meio disso e a gente acaba conseguindo resolver com esse apoio da rede, né? Por exemplo, o risco de morte, a questão da iminência do risco de morte. A pessoa tem que estar morrendo, a mulher tem que estar morrendo. Não, né? A lei não dá um percentual de risco. Então, se ela tem, existem patologias, existem doenças, existem situações que agravam o risco. Isso é informado, se ela decide junto com a equipe médica, ela faz. Então, basicamente, a gente faz judicialização só nesses casos de incompatibilidade. Foi isso que a gente quis trazer com esse protocolo, que a gente sabe que os serviços de saúde, onde existem, são escassos. Aqui na Bahia, esse estado gigantesco, com dimensões continentais, né? Cadastrados no Cadastro Nacional de Serviço de Saúde, o CNES, nós temos, se eu não me engano, 18. Em 2021 eram 5, então a gente conseguiu ampliar bastante. Mas a gente sabe que mesmo os não cadastrados, eles fazem também, tá? Mas mesmo esses serviços cadastrados, muitas vezes criam exigências desnecessárias e encaminham para a defensoria. Por exemplo, eu faço, mas tem que ter boletim de ocorrência. Eu faço, mas tem que ter autorização judicial. E a gente não faz essa judicialização, né? Aqui na Bahia e também em outros estados, a gente, se o serviço, por exemplo, local nega, a gente já tem um fluxo estabelecido com a Secretaria de Saúde, a gente entra em contato com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde possibilita o TFD, o tratamento fora do domicílio, para que ela seja encaminhada, essa vítima, essa mulher, essa pessoa que gesta, para outro serviço. E aí depois a gente trabalha o serviço, enfim. Mas a gente sabe que quando se fala de gestação, cada semana, cada dia importa. Então, o que a gente quer primeiramente é garantir o atendimento dela o mais rápido possível e sem maior revitimização, sem maiores violências. Então, aquele serviço ali já negou, talvez não esteja preparado naquele momento para fazer. Então, a gente faz um encaminhamento, mesmo quando é negado. Então, nosso objetivo, a gente vê aí pelo judiciário. Ontem saiu uma notícia, não sei se vocês viram no Intercept, então realmente faz muito sentido o que Betina trouxe, de não ter sido aprovado, não ter sido levado à votação ainda o projeto de lei, mas ele reverberou, sim, socialmente. A resolução do CFM, que foi anterior ao projeto de lei, na verdade, antes do projeto de lei, o CFM tinha publicado uma resolução vetando a possibilidade de realização de assistolia fetal, que é um procedimento necessário, recomendado pela OMS, recomendado pelas melhores evidências científicas para abortos acima de 22 semanas. Sem assistolia fetal, nenhum profissional de saúde sério e comprometido vai realizar aborto acima de 22 semanas, porque isso seria uma antecipação de parto prematuro, com possibilidade de nascimento com sequelas gravíssimas, né? Além de, claro, estar violando
o direito daquela mulher que está ali, que aborto não é antecipação de parto. Aborto, no nosso protocolo tem lá, conceito de aborto, é a antecipação, o término de uma gestação, independente da idade gestacional, nos casos permitidos pelas legislações locais, sem o resultado de um nascimento com vida, sem um produto com vida. E aí, essa resolução ela já tinha. Ali foi um impacto muito grande que houve, essa resolução do CFM, nos pouquíssimos serviços que fazem acima de 22 semanas. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, amplamente divulgados que recebem pacientes de outros locais, Salvador, Uberlândia e Recife, que é o CISAM, o Nuavidas em Uberlândia, em Minas, e aqui a Climério de Oliveira, em Salvador. Essas profissionais elas pararam de receber essas pacientes por medo, né? Por medo de um processo ético. Por mais que a gente tenha aqui se reunido em rede, emitido nota técnica, com apoio do Sistema de Justiça, Ministério Público Federal, Defensoria da União, Defensoria do Estado, Ministério Público do Estado, os profissionais sentiram a dificuldade, né? Houve uma ação civil pública, foi deferida a liminar, a juíza deu a liminar lá no Rio Grande do Sul. Logo depois houve a suspensão dessa liminar pelo TRF4, mas foi interposta também uma DPF, o ministro Alexandre Moraes, ele suspendeu os efeitos dessa resolução. Mas, pouco tempo depois, veio esse projeto de lei e houve toda essa mobilização popular, que foi pela primeira vez a gente conseguiu pautar o aborto de forma séria, né? Felizmente, esse grupo, né, que liderou esse projeto, ele não teve inteligência suficiente para fazer um projeto palpável para a sociedade, né? Porque você equiparar a pena de homicídio à vítima, você penalizar mais a vítima do que o estuprador, isso levou a essa mobilização forte, mas pelo menos nós conseguimos pautar. E aí, gente, por conta de todas as... E aí, mesmo nada disso estando em vigor hoje em dia, ontem a gente recebeu a resolução, a decisão, não sei se vocês acompanharam, da Justiça de Goiás, autorizando a interrupção. Nesse caso, o pai da menina, a menor de idade, não deu autorização judicial, o hospital pediu a autorização judicial, autorização dele, né, autorização do responsável, e aí ele não deu, o hospital não se sentiu confortável, fez o pedido judicial, orientou que fosse feito o pedido judicial, e a juíza autorizou, mas autorizou que não fosse feita com a técnica que preservasse a vida do feto. E isso não é aborto. Então, logo depois também, ela proibiu qualquer tipo de realização, enfim, e a menina está lá, estuprada, com menos de 14 anos, com essa gestação sendo levada para frente. Então, o principal objetivo, na verdade, desse protocolo é subsidiar, nos subsidiar, porque somos nós que estamos fazendo realmente esse enfrentamento, a lidar com essas situações, né? Inclusive, eu estou pensando aqui numa coisa que eu acho que a gente pode até colocar, que é uma coisa que a gente tem trabalhado quando a gente vai nos serviços, trabalhado que não é crime, o aborto não é crime nessas hipóteses, e quem nega o atendimento é que pode estar cometendo um crime. Eu acho que a gente tem que elencar, talvez, ali, para complementar todos os crimes que o profissional ele pode estar em curso quando nega um atendimento desse. Então, o objetivo é não judicializar, porque a gente não sabe o que está na cabeça de cada profissional do sistema de justiça. A gente sabe disso. É um tema que é permeado de motivos religiosos, morais, enfim. A gente não está aqui falando de lei, está falando de ciência. Cada um decide de acordo com a sua religião e não é por aí, né? Infelizmente, a gente sabe que o aborto representa, né, uma das maiores causas de mortalidade materna do Brasil. Então, a gente tem que tratar o aborto com esse viés. Nós retrocedemos
a década de 90 em relação à taxa de mortalidade materna. Nós temos o objetivo até 2030, tínhamos o objetivo até 2030 de reduzir a taxa de mortalidade materna à razão de 30 óbitos a cada 100 mil habitantes, e nós chegamos a mais de 100 óbitos desde a pandemia. E o aborto é considerado uma dessas causas, né? A terceira principal causa. E o aborto não é o aborto realizado em condições seguras, né? Num hospital, num serviço. É o aborto inseguro, porque a criminalização ela não impede a realização de aborto. A criminalização ela somente prejudica, inclusive, quem tem direito ao aborto legal, porque essas pessoas têm medo a chegar aos serviços. As gestações avançam por várias razões, e uma delas é por medo da criminalização, por medo da revitimização, por desconhecimento do direito. Uma das pessoas que a gente pegou para atender aqui durante a vigência dessa resolução do CFM, a gestação dela avançou, ela tentou fazer o aborto por conta própria, inseguro, vítima de estupro, e um estupro do estereótipo mesmo, né? Aquele estereótipo do beco escuro, esse estupro que aconteceu, e mesmo assim, ou seja, havia certeza do estupro, né? Que muitas vezes a vítima nem percebe que está sendo estuprada, mas nesse caso sim, e mesmo assim ela não buscou o serviço de saúde por medo, porque não sabia que tinha direito, porque não conhecia. Então, a gente precisa falar sobre aborto, colocar o aborto na mesa de jantar. Foi assim que aconteceu, inclusive nos países que descriminalizaram. Primeiro houve uma descriminalização social, e eu acho que isso foi bem interessante aí com esse PL acontecer, essa mobilização que se viu nas ruas, porque ficou muito claro que as pessoas não se diz que é contra ou a favor do aborto. Eu posso ser contra ou a favor pessoalmente, mas a grande maioria da população brasileira é contra uma mulher ser presa ou ser morta porque realizou um aborto, ou morrer realizando o aborto. Então, a gente tem tratado o aborto com esse viés uma questão de saúde pública, uma questão da vida, mostrando que a lei ela não impõe limitação de nenhuma hipótese, nem de limite de idade gestacional. A ciência está evoluída, existem já existem técnicas que possibilitem realizar um aborto até 30 semanas ou mais de gestação, mas é óbvio que ninguém quer que chegue a isso. E nenhuma mulher chega, nenhuma menina chega a mais de 20 semanas de gestação porque quis, porque está decidindo se vai ou não abortar. Ela chega porque não se percebe grávida, porque encontra as portas fechadas dos serviços, porque os serviços impõem barreiras para elas não previstas e desnecessárias, porque não tem serviços. Elas chegam também porque não descobriram, por exemplo, as situações de malformações numa idade gestacional mais avançada, né? Então, a gente trabalha, o nosso principal objetivo, obviamente, é que cada mulher, cada menina vítima de estupro, que é, na verdade, o principal problema, porque, obviamente, que isso é decorrente do patriarcado, do machismo, do controle que querem exercer sobre a vida e sobre os nossos corpos. O maior problema é nos casos de estupro, mas o que a gente quer é que essas pessoas elas cheguem ao serviço de saúde e tenham um atendimento imediato, principalmente nas primeiras 72 horas, né? O protocolo fala também sobre a lei do minuto seguinte, fala sobre a legislação, fala sobre os conceitos, risco de morte, enfim, as hipóteses legais e esses casos de autorização judicial, o que é preciso, o que não é, nos casos de saúde mental, nos casos de menores de idade, estupro de vulnerável, e ele fala sobre essa situação. E aí, gente,
o que a gente. Ai, eu me perdi. Eu ia falar sobre uma coisa, fui olhar uma coisa aqui no computador para falar para vocês e esqueci. Quando eu voltar nessa hora, eu retomo aqui, tá? Eu acabei me perdendo aqui no raciocínio que eu ia fazer. E aí eu acho assim, pela minha experiência e pela nossa experiência, o que que é válido? O que que foi muito válido aqui para a gente? A aproximação com a rede, a aproximação com a rede de saúde. Esses profissionais muitas vezes estão isolados dentro do serviço de saúde, também acuados também por outros que vêm, a maioria, pelo menos a maioria que fala, tá? Que se manifesta, porque nós muitas vezes não nos manifestamos, apesar de discordar. Isso, quem está querendo acuar, intimidar, consegue intimidar. Então, o sistema de justiça, a defensoria pública próxima desses profissionais, isso traz para elas uma segurança muito grande no que elas estão fazendo. E isso é muito, muito interessante, porque assim, a gente vê profissionais que realizam esse procedimento há anos. Vou dar um exemplo aqui, doutor Olímpio Moraes, eu acho que todo mundo conhece ele de Recife, né? Ele solicitou a nossa presença, por exemplo, num seminário que estava aqui. As profissionais que estão aqui nos serviços aqui da Bahia sentem a diferença, apesar de que eu sempre digo que a garantia que quem dá para elas é o Código Penal, que o trabalho e o que elas estão fazendo é o correto, nós estarmos próximas, o sistema de justiça estarmos próximas e muitas vezes emitir uma nota técnica, emitir um ofício, participar de uma capacitação, fazer uma capacitação, faz a diferença para desburocratizar esse serviço. Não precisa estar cadastrado no CNES para fazer, mas é importante para que seja divulgado. Os serviços têm que sair da clandestinidade, porque são serviços legais. O aborto é um procedimento essencial à saúde, isso segundo a OMS. No nosso protocolo tem as normas técnicas do Ministério da Saúde. Hoje, além do Código Penal, a gente tem legislações do SUS, a lei do minuto seguinte, mas em relação ao aborto, a gente tem as normas técnicas do Ministério, que são normas que orientam a atuação. Isso gerou até um certo confusão em relação à idade gestacional, porque a norma ela fala de até 22 semanas. Mas isso, quando ela foi criada, quando ela foi emitida, era possível para o Ministério da Saúde fazer à época, né? Falar sobre aborto, né? À época disso. Então, a gente fala aqui no protocolo sobre essa questão do consentimento, qual é o procedimento de justificação. Muitas vezes me perguntaram dos serviços. Vem cá, toda pessoa que chega na atenção básica e diz que foi estuprada, eu tenho que mandar para um serviço especializado? Eu sim. Ah, mas todo mundo vai dizer, não, não é assim. O que a gente vê é o contrário, o que a gente vê é pessoas estupradas que ficaram com medo de comparecer. Mas chega lá não é tão simples, tem que fazer ultrassonografia, tem que assinar termo, tem que fazer uma escuta com equipe técnica que é composta de psicólogo, assistente social, médico e etc. Não se o hospital não tiver essa equipe, também não impede a realização. Mas, para o acolhimento da vítima, é importante que tenha. Então, eu falo isso, sim, encaminha, porque lá não vai ser, não é tão simples assim. Na hora quando estava para ser aprovado essa questão da resolução do CFM, e começaram a se falar de descriminalização do aborto, eu li na internet alguém postou dizendo: agora toda pessoa vai fazer aborto como quem extrai um dente. Aí a pessoa, sim. Quantos dentes você extraiu até hoje na vida? Quem vai extrair um dente à toa, né? Então eu acho que é isso. Entender que esse é um tema que chega a nós cotidianamente,
entender que a gente tem que abordar sob um viés de saúde pública. O aborto é considerado a terceira causa de mortalidade materna. 1 em cada 5 mulheres antes dos 40 anos realizaram aborto. Não tem dados, mas estima-se, assim, dados completos, como o próprio estupro, o número de estupros é um dado subnotificado, mas estima-se que sejam realizados de 500 a 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Quem tem dinheiro paga uma clínica clandestina e faz. Quem está sofrendo e morrendo são as mulheres pobres, as mulheres negras, as nossas periféricas, as nossas assistidas, né? E as crianças e adolescentes vulnerabilizadas e estupradas dentro de sua casa. Segundo a última pesquisa do Fórum Brasileiro, antes, mais de 60% das vítimas tinham menos de 13 anos de estupro no Brasil. 80% menores de idade, 56% crianças negras. Então, a realidade é muito grave, né? Para a gente, e a gente precisa, e o que a gente quer é ser ativo nisso, né? Nessa luta. Eu acho se vocês quiserem, Gerson, eu posso compartilhar aqui o protocolo, mas eu acho que vocês já receberam, não sei. Mas eu acho que a gente pode conversar, vocês falarem, se tiverem algo a falar, e a gente vai conversando aqui também sobre a experiência, mais ou menos isso, porque a gente está aqui, todo mundo sabe tudo que eu estou falando aqui, então fico me sentindo um pouco até repetitiva. Perfeito, Lívia. Eu vou abrir aqui para quem quiser comentar, fazer perguntas, colocações, tá? É, é só dar um. Acho que dá para levantar uma mãozinha aqui pelo Zoom e o Rodrigo Bucão aqui, doutor Rodrigo Bucão, vou pedir para ativar. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos e todas. De antemão, agradeço a oportunidade que você nos concede de compartilhar o seu conhecimento conosco. É sempre importante. Eu sou de Salvador, então eu conheço muito bem, lamentavelmente, os problemas que a regulação no SUS em Salvador gera para a população mais carente, né? E eu queria lhe perguntar o seguinte: existe regulação nesse procedimento administrativo de realização de aborto, sem precisar judicializar? Como é que funciona isso? Não, Rodrigo, não tem regulação, não. A gente faz, a vítima vai direto ao serviço. Aqui na Bahia, a gente está numa situação muito favorável, muito, como é que eu vou dizer, favorável e até privilegiada, enfim, um pouco melhor, mais avançada do que nos outros estados. Aqui, a gente conseguiu fazer, né, criar essa rede, e os casos têm chegado até menos para a gente na defensoria, porque elas já estão conseguindo ir direto, e eu vejo os feedbacks positivos de pessoas que chegam e são atendidas. Tem se falado muito sobre isso. Quando a gente precisa judicializar, que são aqueles casos de má formação, com a decisão, a gente já encaminha direto para os serviços que a gente tem aqui na capital. Todas as maternidades fazem. Então, a gente geralmente encaminha enfim, encaminha aleatoriamente, na verdade. Se for acima de 22 semanas, sempre para a Climério de Oliveira, mas... Então, o hospital já faz diretamente, sem precisar passar pela via burocrática da Secretaria de Saúde, né? Chega no hospital, joia, maravilha. Legal. E no estado da Bahia todo também, porque assim, a gente acaba fazendo os pedidos, esses de incompatibilidade, a gente acaba fazendo da Bahia inteira, porque, você sabe, pré-natal não é um serviço, né, muito bem priorizado pela Secretaria de Saúde. A gente tem trabalhado isso também, cobrado bastante, mas o pré-natal de alto risco, ele é feito em Salvador, nos grandes centros. Então, todas as mulheres que são
é, para as quais, quando é detectada esse tipo de malformação, elas estão aqui, sendo atendidas aqui. E aí a gente acaba judicializando aqui, pelo local do fato, pelo local que vai ter a interrupção. Então, elas acabam, a gente faz do Brasil inteiro, da Bahia inteira, e elas são encaminhadas diretamente ao serviço. Doutor Ivaí, que voltou aqui a mão. Boa noite, tudo bom? Lívia, tudo bom, pessoal? É, Doutora, veja, eu estava dando uma olhada no protocolo por agora e tem um passo a passo, né? Vocês criaram esse passo a passo. Primeiro você faz uma identificação da pessoa atendida, ela passa por um atendimento psicossocial e eu presumo que esse atendimento psicossocial ele é feito aí no NUDEM, né? Ou pelo menos na capital, em Salvador. Depois você identifica se a demanda apresentada ela está entre as hipóteses legais de realização do aborto. E, em seguida, se for o caso de atuação extrajudicial, vocês encaminham um ofício. Esse é o procedimento correto, não é isso? E, além disso, quando os casos eles são do interior da Bahia, esse aborto ele é feito em clínicas no interior ou elas são feitas, o aborto ele é feito aí em Salvador? Como é que funciona o procedimento, o trâmite, quando o assistido ele é do interior da Bahia, por exemplo? Então, assistindo no interior da Bahia, onde tem defensoria, né? A gente também não está em todas as comarcas, que busca a defensoria local e por conta de uma negativa, a colega verifica o que foi, né? A negativa é por causa de boletim de ocorrência. A pessoa verifica o que foi. Ah, não, não precisa. Encaminha o ofício e realiza ali mesmo. Mas tem negativas de... porque o serviço não faz. Isso tá... isso, a objeção de consciência, a gente sabe que é um direito do profissional de saúde, fazer objeção de consciência. Mas a objeção de consciência não é um direito absoluto. É um direito que ele vai ficar depois do direito ao atendimento. Só que quando se trata de aborto, né, muitas vezes a gente recebe objeção de consciência do serviço. E aí, nesse caso, Ivair, a gente encaminha imediatamente para a Secretaria de Saúde, tá? A Secretaria de Saúde encontra um serviço ali próximo do local, faz o TFD junto com a assistência social do município e eles providenciam a internação da paciente no lugar mais próximo. Não Esse, necessariamente em Salvador. certo. Esse envio de ofício, ele é feito de que forma? O próprio assistido entrega o ofício, Não, a é, gente. vocês mesmos fazem, né? E esse contato com a Secretaria de Saúde, que vocês trabalharam, eu presumo, por muito tempo antes desse protocolo ser feito, como é que ele foi idealizado e como é que ele é feito hoje em dia, esse contato com a Secretaria de Saúde? Hoje em dia, muitas vezes não sai nem ofício. A gente só faz o WhatsApp mesmo e a Secretaria de Saúde já resolve a situação, né? Mas o contato que a gente fez, a gente começou com essa, como eu falei, com as rodas de conversa, né? E aí marcamos várias reuniões com a secretária, com a equipe, e a partir daí, quem da secretaria vai ficar responsável aqui no fórum para a gente poder trabalhar quando tiver uma necessidade, aí designar uma pessoa, essa pessoa já hoje já tem mais pessoas, porque cresceu a demanda e essa pessoa também é responsável pelas capacitações, então está sempre, a Secretaria de Saúde fez banner sobre isso, então hoje em dia, aqui, a gente tem feito um contato bem mais informal, muitas vezes não precisa nem de ofício. Vai precisar de ofício mais para o TFD, para solicitar, porque envolve pagamento, enfim. Mas a própria secretaria já liga para um serviço, já liga para a direção e já faz a internação da paciente. Certo, e só mais uma pergunta antes de encerrar aqui. Doutora, eu fico preocupado se o Nudem ele não fica muito assoberbado aglutinando todas as demandas de todos os assistidos da Bahia. Eu pergunto, foi cogitado que isso daí fosse feito pelos defensores que
por exemplo, atuam no interior ou atuam na capital, o próprio órgão de execução mesmo, ou centralizar no NUDEM já foi a primeira ideia? Na verdade, a gente transferiu os pedidos. Quando a gente transferiu para a gente transferiu pensando serem os pedidos de Salvador mesmo, né? Evitar a judicialização, que muitas vezes era feita. Porque não tem boletim de ocorrência, vou pedir uma autorização, não tem autorização judicial, vou pedir uma autorização judicial. Isso, em hipótese nenhuma, a gente faz. É, é, Vou dar um exemplo. O último caso que eu peguei foi no recesso, no plantão. Veio uma assistida e falou: eu preciso de uma decisão judicial para eu fazer a interrupção, porque risco de morte. Aí eu falei: nós não fazemos esse tipo de pedido judicial, mas pode deixar que a gente vai resolver. Aí a gente fez um ofício para a direção do hospital, solicitando uma reunião. Na verdade, eu já tinha um contato, então não foi ofício. Foi uma ligação. Vamos fazer uma reunião. Fizemos a reunião. E aí, é isso aqui, a situação é essa, 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 essa. Tudo bem. Envie uma nota técnica, por favor, só para a gente se resguardar. Tá bom, a gente enviou e ela fez. Não fez a judicialização, não. Mas o que que aconteceu? Quando a gente viu, por conta dessa situação de Salvador específica, que o pré-natal de alto risco são gestações de alto risco, acabam se enquadrando lá na divisão da saúde como gestação de alto risco. Acaba sendo feito aqui, em Salvador, a gestante já está aqui, eles têm encaminhado para a gente a documentação por e-mail. Elas nem precisam ir ao Nudem mais, entendeu? Claro que tem umas que vão, acabam indo, mas os serviços de saúde já encaminham para a gente os laudos, o termo de consentimento, tudo a gente entra em contato com ela para confirmar, para acolher, às vezes, na maioria das vezes, pelo telefone, e, é, é, e a gente faz o pedido. Porque elas já estão aqui, a gente não vai esperar elas voltarem para o interior para pedir de lá, para voltar para cá, porque vai ser aqui, muitas vezes, que vai ser feito. Eu vou dar um exemplo. A gente assumiu essa demanda em 2022, julho de 2022. A gente tem um banco de dados, um observatório, que inclusive eu estou dialogando com organizações que tratam de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, inclusive com a Débora Diniz, que foi uma das principais figuras em relação à descriminalização da anencefalia, porque a nossa intenção é entrar com uma ação para descriminalizar, para ampliar o permissivo nesses casos. Porque a gente fez um banco muito com tudo. Quais são as síndromes, quantas semanas, quanto tempo demorou a decisão, raça, cor, enfim. E as síndromes, elas meio que se repetem, sabe? As coisas se repetem. Então, não tem necessidade da gente... E às vezes, quando cai, já no início, quando a gente começou a judicializar, juíza, por exemplo, pedindo autorização do companheiro, do marido, sei lá de quem. Ela nunca informou que tinha. A gente teve que caçar um homem qualquer, mentira, ela tinha. Mas se ela não tivesse, eu ia caçar alguém, um qualquer, para dizer que ela podia. E aí a gente falou: doutora, a gente juntou, porque o nosso objetivo juntou, peticionou dizendo que era um absurdo aquilo ali, e oficiamos a Coordenadoria da Mulher, Tribunal de Justiça, pedindo capacitação, porque o outorga compulsória não existe mais, né? E aí essa juíza, ela nunca mais fez esse tipo de exigência. Mas a gente sabe que tem uns que começam a pedir laudo complementar, e não sei o quê, porque não ficou claro, eu não entendi muito bem. Então, para que levar isso? E cada semana, cada dia para essa mulher, ela é um potencializador de sofrimento. Mas desde 2022 até agora, a gente atendeu cerca de 80 mulheres. Se você for olhar isso aí por mês, não são tantos casos, entendeu? Por mês. É um número grande, mas não é um número que inviabilize, vamos dizer assim, o trabalho do núcleo. E a gente acaba fazendo porque elas estão aqui, mas a atribuição também é do colega do interior. Tanto que já teve colega que fez. Quando ela tem condição, por exemplo, de fazer um pré-natal numa clínica particular, no interior, e aí entrou em contato no hospital, entrou em contato com a defensoria local, porque precisou da autorização, aí os colegas, eles, desde que a gente assumiu essa demanda, essa demanda mais fortemente,
nós temos o costume, Gerson, eu solicito sempre a nossa direção aqui da escola, de fazer uma fala com os colegas que estão entrando na instituição sobre isso. Que os colegas já entram sabendo como fazer, como proceder, e tendo um apoio, porque eu sempre me coloco à disposição também, o núcleo também. Então, sempre que eles têm alguma dificuldade, entre em contato, a gente manda tudo que for necessário, muitas vezes a gente marca e faz a reunião para apoiar. Então, a gente colocou isso como uma formação necessária, porque isso aí chega para a gente toda hora. Pronto, obrigado, viu? Perfeito. Tem mais alguma colocação? Não, não, tô satisfeito. Doutora Betina aqui, que estava na hora. Então, a minha pergunta é mais no sentido, quando vocês fizeram essas rodas de conversa para criar o fluxo, né? Vocês chamaram a Secretaria de Saúde, chamaram também os órgãos de segurança pública, porque a minha dúvida é como essa mulher ela vai ser informada que ela tem esse direito, que há um fluxo, há um procedimento, uma solução administrativa para isso, sabe? Porque, como eu falei, no interior a gente não sabe se os delegados estão informando, se o conselho tutelar está informando. Aí, se vocês fizeram essa educação em direito, assim como os outros órgãos, como que funcionou isso? Sim, Betina, mas assim, são casos, são situações que não o número o percentual de subnotificação é muito grande. Então, as pessoas dificilmente procuram delegacia. O primeiro passo que a gente fez foi se aproximar da saúde. Depois, a gente se aproximou também da segurança pública, enfim. Mas, geralmente, essas pessoas elas procuram o serviço de saúde. E é o próprio serviço de saúde que nega. Muitas vezes por dispor, por má fé, porque não quer fazer, pelas convicções, mas também por desconhecimento. E aí, quando a gente informa ali, já o fluxo já começa a fluir melhor, né? Educação e Direitos, eu vou compartilhar aqui a cartilha que a gente fez. E no fórum, a gente tem movimento social, a gente tem universidade, a gente tem pessoas de vários, né? De vários setores ali sociais que ajudam a levar. Eu não vou dizer que está totalmente difundida a informação, claro que não está, né? A gente sabe que esse tipo de informação talvez não chegue lá na pontinha onde a gente quer. Mas é um trabalho, mas é um trabalhozinho de formiguinha mesmo, né? Dificilmente esse tema chega à grande mídia, à grande televisão. Isso foi engraçado, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu dar uma entrevista sobre aborto, por exemplo, na TV Globo, foi agora por causa do PL, né? Até então, eu já tinha feito, inclusive, divulgação e lançamento dessa cartilha, junto com a cartilha da infância de entrega legal, de entrega voluntária. E aí vieram as emissoras cobrir. Isso foi engraçado, porque, não, a gente quer entrevistar. Aí entrevistou a colega da infância, aí é minha colega do Núcleo de Defesa das Mulheres que vai falar sobre a cartilha do aborto. Não, essa não. Então é difícil, realmente. É um trabalho de formiguinha. Mas a gente começou pela saúde buscando essa parceria e, assim, parceria e se tem Secretaria de Saúde, por exemplo, em São Paulo, que não tem a parceria. Aí tem que judicializar. Mas aqui a gente conseguiu a parceria da Secretaria de Saúde e aí foi fazendo esse movimento. Agora, um movimento por isso que eu acho interessante a experiência do fórum, porque a gente conseguiu reunir pessoas de diversas áreas que estão ali para falar. Então, de uma certa forma, eu acredito que Sergipe, por ser um estado menor, deva ser mais fácil do que Bahia, né? Mas a gente precisa estar sempre ali, batendo na tecla da educação e direitos mesmo. E a gente tem buscado fazer isso, né? Entendi. Então, o primeiro passo foi buscar a Secretaria de Saúde para entender como que era o fluxo deles e... Para entender o que eles fazem, se eles exigem, se Uhum. eles fazem o atendimento, quais são os hospitais do estado que fazem, são esses, mas só esses. Enfim, quais são as exigências que esses hospitais fazem, e a partir daí trabalhar, né, no nosso caso, a gente também consegue
trabalhar em conjunto com os outros órgãos do sistema de justiça, que fortalece, né? Você encaminhar nota técnica, você encaminhar um documento dizendo que está errado o que eles estão fazendo, se estiverem fazendo errado. Então, acho que Entendi. aí depois a gente trouxe também a segurança. Entendi. E outra dúvida, em relação às mulheres que estão no interior, nem sempre, então, elas vão passar por esse atendimento psicossocial, né? Porque acredito que na Bahia também não tenha no interior psicólogos e assistentes sociais da defensoria. Onde tem defensoria, felizmente, cadê nosso DPG? Está aqui ainda? Nosso DPG. Onde tem defensoria, felizmente, nós temos já essa equipe. Ah, ó, que legal. Inclusive, é uma das coisas que eu falo com uns colegas novos que chegam, né? Estou ouvindo, Se doutora. tá ouvindo, né, doutor Vinícius? Estou ouvindo. Eu falo isso para os colegas novos que chegam. Gente, ó, não trabalha sem equipe de assistente social e psicólogo, principalmente assistente social, para ajudar nesse contato, nessa articulação com a rede. Se chegar lá na comarca não tiver, vai cobrar até aparecer e pode contar comigo para ajudar, porque não dá para trabalhar assim, muito mais difícil. Claro que a gente, defensor público, nós acabamos fazendo esse papel. Porque os nossos assistidos, as nossas assistidas, muitas vezes a gente sabe que juridicamente a gente não vai ter uma solução, mas a gente tem o acolhimento. Agora, quando você tem o profissional, facilita bastante, porque se você olhar lá, até no protocolo vem isso, toda a rede socioassistencial, rede de saúde. Então, é bom que tenha nessa atuação, essa atuação é eminentemente extrajudicial de articulação, para a gente conseguir fazer as coisas funcionarem. Dá trabalho, porque a gente precisa correr atrás, mas depois que está funcionando, fica mais fácil. Doutor Rafael, doutora Betina, quer perguntar mais alguma coisa? Ok? Doutor Rafael e doutora Ingrid depois. Gerson, Ingrid tinha se inscrito primeiro no Oi? chat. Ah, Ingrid. perdão. Doutora Ingrid. Boa noite, gente. Oi, Lívia. Meu nome é Ingrid. Perdão por não ligar a câmera, estava despreparada hoje. Tá aí só meu fantasminha. Mas, primeiramente, adorei a sua fala. Você mencionou que talvez estivesse sendo repetitiva, mas de forma nenhuma, assim, particularmente, muita coisa que você falou, eu não tinha conhecimento, assim, da parte prática. Eu estou trabalhando aqui em Sergipe na Defensoria há menos de 2 anos. E eu confesso que eu nunca peguei nenhum caso de pedido de realização de aborto, nem a Secretaria de Saúde se negando, nada desse tipo. E aí eu realmente fico me questionando, assim, realmente a subnotificação aqui no estado de Sergipe deve ser muito alta. E assim como Betina falou, me preocupa se realmente se a rede de proteção e, enfim, os profissionais da saúde estão dialogando com as mulheres e informando desse direito. Eu confesso que isso é uma dúvida que eu tenho. Inclusive, eu tive um caso assim recente de uma menina que ela foi estuprada e está grávida com 14 anos e ela foi ouvida no depoimento especial e ela disse que não queria fazer o aborto, sabe? Ela se mostrou bem comprometida a manter a gestação. Isso foi outra coisa que ficou na minha cabeça, reforçando essa ideia de que, caramba, eu queria entender mesmo como é que esse diálogo e como é que os profissionais daqui atuam e dialogam a respeito desse tema. E aí eu gostaria de saber se você falou muito sobre os diálogos com a rede de proteção e com os profissionais da saúde. Eu queria saber se vocês tentaram ou chegaram a fazer rodas de conversas em escolas ou em grupos de mulheres, em grupos de, enfim, para falar realmente com, digamos assim, o público-alvo. Eu gostaria de saber se isso foi feito ou se você acha que é interessante e, enfim, sua opinião sobre isso.
Eu acho essencial, Ingrid, assim, essa cartilha que eu coloquei aqui, não tá muito boa aqui, mas assim, é um material que, inclusive, ele foi sendo modificado a cada roda que a gente fazia, né? A gente ia para as rodas e vai até hoje conversar com quem está na ponta, e aí a gente vê um problema que a pessoa relata que não estava ali, então vamos colocar, né, Uhum. para ajudar. Sim, a gente leva e levou, não sei se vocês têm ouvidoria externa em Sergipe. A ouvidoria, Não. a ouvidoria também é uma parceira nossa de capacitação, de educação em direitos. A gente tem um projeto aqui que é Cine Debate Defensoria, então a gente também, no Cine Debate, trata sobre os temas. Toda vez que a gente sai para fazer, a gente leva esses materiais, essa cartilha, eu sempre deixo ela bem abastecida, a defensoria, porque o Sim. tema não é falado. Aí, e quando é falado, ele não é falado como tem que ser falado, né? Uhum. Vamos dizer assim, estupro, as pessoas muitas vezes ainda acham e têm a Aceitam, premissa sim. que numa relação matrimonial tem estupro, não tem estupro, que que estupro é só a penetração, enfim, a questão de não usar o anticoncepcional, de ser obrigada a tirar a camisinha, certas coisas assim que são consideradas estupro também, que tem possibilidade de, de fazer o aborto. A gente bate bastante nisso. Então, precisa sim levar para a ponta, levar para as comunidades. A gente já fez a apresentação dela várias vezes na atenção básica, é muito importante, Uhum. é lá que chega. Falaram aqui de conselho tutelar, sim. Mas é isso, tem que estar fazendo sempre, né? E juntar um grupo, porque sozinha a gente Sim. acaba não tendo a efetividade. Fizemos na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, tudo o lançamento desse Uhum. material, Nossa. apresentação do material, né? Nos espaços para poder, vamos dizer assim, né? Normalizar, naturalizar e difundir. Mas é Sim. isso, não vai chegar aqui em Salvador, vai chegar nos lugares, as pessoas muita gente não vai conhecer, muita gente não vai saber, muitas coisas a gente não sabe. Nós estamos presentes, não estamos presentes em todas as comarcas, então muitas vezes não vai para a defensoria, mas quando chega na defensoria, a gente sabe o que fazer, sabe como encaminhar e sabe resolver ali o problema daquela pessoa. Sim. Só mais uma dúvida. Com relação à roda de conversa com as profissionais, é, eu acredito que você deve ter conversado com muitas delas e, por uma questão de estratégia mesmo, eu fico pensando que esse diálogo tem que ser um pouco mais cuidado. Deixa eu tentar ser mais clara. Eu, particularmente, sou completamente a favor do aborto. Acho que todo mundo, toda mulher deve ter direito de abortar, independentemente de motivação. Mas eu sei que esse é um assunto polêmico e que, para tratar com essas profissionais que, como você falou, muitas vezes têm uma resistência com relação a esse assunto, talvez a gente tenha que ser um pouco mais cautelosa, arrodear um pouco mais, ser meio, fazer ali meias palavras para tentar chegar num ponto de conciliação, assim, e não chegar afrontando, sei lá. Então eu queria que tu me contasse como foi tua experiência de comunicação, se tu tem alguma estratégia nesse diálogo, se tem alguma técnica que você usou, algum argumento que você usou para, digamos assim, tornar esse diálogo um pouco mais tranquilo, um pouco mais aceitado por elas. Por exemplo, aquela história que eu contei sobre o. Ah, então todo mundo que vai falar que foi estuprado e quer abortar, eu tenho que encaminhar? Sim. Foi uma pergunta, por exemplo, numa roda com a equipe da Uhum, atenção básica. Sim, porque não cabe a você ver se é verdade ou mentira o que ela está falando. Não é perfeito. fácil alguém chegar para dizer isso para você, porque a criminalização ela estigmatiza, ela estereotipa as pessoas. Uhum, Se ela chegou é porque a probabilidade de ser verdade é muito grande. Até porque quem quer fazer um aborto, não numa situação dessa, e tem dinheiro, faz. uhum, As que não têm dinheiro e não estão nessa situação, se arriscam e morrem com uhum, remédio, com objetos. Então, assim, tem que encaminhar.
eu tenho muito, Ingrid, trabalhado nesse viés da questão da mortalidade materna. Uhum, Primeiro, a legislação, a gente tem, né, esse argumento de autoridade, de defensoria, dizendo que a legislação ela não impõe barreira, é um direito e cabe ao profissional de saúde acolher e atender, independente sim, das suas convicções pessoais. Se você é contra ou a favor do aborto no seu exercício contra o funcionário público, isso não interessa, né? Então, perfeito, sim. e eu trato muito sobre esse viés da criminalização, que ela não diminui os números. Aí falo dessa questão da quantidade de aborto, da pesquisa nacional do aborto. Trato Uhum, do gasto para o SUS. O SUS ele gasta muito mais, economicamente também não é viável, não é interessante a criminalização, porque o uhum, SUS gasta muito mais dinheiro tratando dos abortos inseguros, as complicações do aborto seguro, das mortes maternas, tá? Nós morremos por causas evitáveis, tanto as causas relacionadas ao pré-natal, como a ausência de pré-natal, determinados exames para detectar uma doença simples que bastava tomar um remédio e não toma, ausência de pré-natal, hipertensão, diabetes, etc., são as principais causas. É, e o aborto, mas por conta das intercorrências do aborto inseguro, né? uhum, E, 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 e quando morre uma mãe, morre diversas outras pessoas que estão ali dependendo dela, né? Então eu sim, tento levar por esse lado. Mas caso a pessoa realmente se negue, né? Nós vivemos um momento nós vivemos em um momento que o profissional de saúde, a maioria das mulheres criminalizadas por aborto eram denunciadas pelo próprio profissional de saúde. Felizmente, uhum, hoje, os tribunais superiores já estão invalidando esses processos, já estão declarando ilícita e arquivando essas ações penais, finalizando essas ações penais, e os próprios profissionais estão respondendo a processo. Então, a gente parte também para isso aí. uhum. A gente viveu esse momento e eu tenho certeza que a gente vai viver um momento que o profissional que nega um atendimento de saúde é que vai ser criminalizado. A gente ainda não É, faz isso, porque a gente espero. busca o diálogo. O diálogo Uhum, que a gente tem feito agora é com o CREMEB, da Bahia. O CREMEB, quando vê a resolução do CFM, não, a resolução ela é muito clara lá, e na disposição. Sabemos que não há limite de idade gestacional, uhum, mas não pode fazer a cistolia fetal. A gente foi dialogar com o CREMEB, a gente tem que cumprir o CFM, mas não está proibindo o aborto. Eu falei, então vamos emitir um posicionamento, vamos emitir uma recomendação, vamos emitir algo do conselho dizendo que os profissionais de saúde não podem negar atendimento ao aborto, porque ninguém aqui quer que chegue a 30 semanas. Ninguém quer, nem o profissional que faz, nem a gente, nem a própria, muito menos a própria vítima. O que a uhum, gente quer é que as pessoas vão antes e não tenham as portas fechadas. Então, a gente tem feito esse diálogo agora com o CREMEB, meio que cobrando deles que eles se posicionem, para que evite, não vai se manifestar sobre a sistolia fetal, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é melhor técnica, que é isso que tem que ser feito, não vão, porque aí já envolve a questão que é até política, ideológica. uhum, Mas com já que vocês certeza. estão admitindo que o aborto é permitido nessas hipóteses, então os profissionais eles não podem negar indefinidamente, de qualquer maneira, como fazem objeção de consciência, o uso da objeção de consciência, como se fosse, né? Aí sim, arrancar um dente, que também não se arranca, ou pior, arrancar um cabelo, que aí sim cai a vida Uhum, inteira. É, Então é isso, eu acho que massa. a gente vai sempre no diálogo, mas chega uma hora que, calma aí, sua opinião você vai levar lá para a roda de conversa dos seus amigos, né? Massa, massa. Já me deu uma luz aqui. Obrigada aí pela contribuição. Perfeito. Rafa, pode ir? Rafael. É. Obrigado. Boa noite, Lívia. Obrigado por ter disponibilizado o tempo aqui para
compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu estava pensando em algumas perguntas e vou fazer, mas à medida que a gente foi conversando, veio ouvindo outras coisas na minha cabeça, igual você estava falando agora do CREMEG. Eu lembrei de um caso, porque antes de entrar na defensoria, eu era procurador do COFEN, que é o Federal de Enfermagem. E teve uma briga muito grande de umas enfermeiras do Rio e do próprio Corém Rio com o Conselho Regional de Medicina do Rio naquela questão do parto humanizado. Porque o Conselho Regional, ele proibiu que os médicos inscritos no Rio atendessem as mulheres que tivessem tentado o parto humanizado, né, com auxílio de enfermeira em casa e que tivessem tido alguma complicação. Então eles falaram, não é para atender, tipo assim, deixa morrer. E a gente, na época, atuamos juntos e tal, e inclusive teve uma atuação conjunta com a DPU também, e aí o COFEN entrou, e uma das coisas que a gente tentou foi atuar junto ao CFM para que o CFM impedisse o Conselho Regional do Rio de fazer isso. Só que o CFM falou o seguinte: não, eles têm autonomia, o Conselho Regional tem autonomia, então eu não vou interferir nisso. E agora, esse caso que você está me dizendo, veio uma ideia assim, que é exatamente o contrário. Vocês estão tentando atuar com o CRM da Bahia para que ele, de certa forma, use da autonomia para ir contra o que o CFM está dizendo, né? Porque ele está tomado por um monte de fascistas. E o Intercept, inclusive, vive publicando reportagens sobre isso. O CFM está tenebroso. Então, realmente, é uma estratégia muito boa essa. Vocês estão com as ideias muito ótimas. E queria elogiar assim, esse fluxo, porque eu acho que o que a Defensoria deve procurar cada vez mais é esse tipo de atuação extrajudicial. Quanto mais a gente puder fugir de pedidos para juízes, esse tipo de coisa, quanto mais a gente tiver protocolos do tipo que vocês já estabeleceram aí, acho que melhor a gente vai conseguir prestar o serviço, né? Fugir de judicialização de coisas que a gente conseguiria por outros caminhos. Então, nesse protocolo, eu estava olhando essa necessidade né, essa recomendação do relatório da assistência social ou o relatório psicológico, né? Minha primeira pergunta é essa. Fala aí no protocolo para que ele é para ser compartilhado só com a defensora, né? E, enfim, se precisar, ainda enquanto não tiver numa situação dessa que vocês estão, que, né, consegue resolver por e-mail, enfim, se precisar fazer esses encaminhamentos, esse protocolo, ele vai, e se eventualmente precisar ser ajuizado, esse relatório, ele vai instruir também a ação, ou isso é mantido em sigilo? Essa é a minha primeira indagação. E outra coisa que eu já vou lançar também é o seguinte: você mencionou que tem alguns casos que a pessoa não consegue ir em certo hospital e vocês não insistem porque o tempo corre contra e já procuram outro, né? Inclusive, você mencionou aquele médico de Pernambuco, ele é excelente. Eu vi uma entrevista dele no Fantástico há pouco tempo, que ele tratou daquele caso do Ceará, né, ou do Piauí, e ele falando, não, um absurdo que fizeram. Nossa, ele é muito bom e muito tranquilo, enfim. E aí é ótimo isso, né? De procurar outros lugares que você tem um acolhimento. Mas vamos supor que aqui, por exemplo, aí não consiga acolhimento em Sergipe. E a gente sabe que às vezes no hospital da Bahia, vocês vão conseguir. A gente faz como antes? Como faz essa comunicação antes de pedir um TFD, alguma coisa? Como vai ser feito? Com quem vai ser procurado? Enfim, essas duas questões aqui que eu queria te pedir. Ótimo, Rafael, porque é isso aí. Inclusive, esse caso da menina, da pessoa que eu falei de Sergipe, no final das contas, ela veio para Salvador e fez aqui a interrupção. Primeiro, não, Rafael, a gente não encaminha esse relatório, né? O que a gente coloca no pedido que a gente faz judicial são os laudos médicos, de preferência que fale explicitamente que é incompatível com a vida, mas eu vou dizer para vocês que já fizemos pedidos de sequelas gravíssimas que foi deferida a interrupção, tá? Mesmo que seja compatível com a vida. Então, nesses casos, a gente até elabora um pouquinho mais, mas nos incompatíveis com a vida, a gente faz
só o termo de consentimento dela, que ela quer aquele pedido, e os laudos, e o laudo e os exames que tem, porque vários pedem também a ultrassonografia, como se eles tivessem condição de entender uma ultrassonografia. Nós vamos olhar a ultrassonografia e vamos enxergar o quê? A gente só olha o laudo. Mas não, o judiciário acha que é melhor que todo mundo. Mas a gente não junta essas particularidades, não. Em relação ao contato aqui em Salvador, vocês podem fazer o contato ou diretamente comigo ou pelo e-mail do Nudem. A gente está com uma paciente para encaminhar. Aqui em Sergipe não vai fazer a interrupção. Então, a gente quer entrar em contato com o serviço aí. Aí a gente encaminha. Por exemplo, São Paulo, nessa última situação do CFM, por conta da resolução, as colegas tiveram que entrar com ação judicial. Foi negada a ação judicial. Aí elas estavam sem saber muito como agir, né? E aí eu falei, ó, manda para cá. Aí ela mandou com apoio, nem foi da Secretaria de Saúde, foi do projeto Vivas, que é um projeto que auxilia mulheres, meninas e outras pessoas com capacidade de gestar a fazer abortos seguros em outros locais. Então, essas pessoas também financiam essas transferências. Na época da resolução do CFM, nós recebemos um caso de uma mulher estuprada. E aí, a gente não queria judicializar, porque a gente tinha muito medo de um precedente negativo aqui. Nossos precedentes são bons, a gente tem conseguido rapidamente efetivar a internação e etc. Então, a gente não quis. Primeiro, nós tentamos, de várias formas, com a reunião, com toda essa equipe do Sistema de Justiça, com a saúde, com as profissionais daquele serviço, dar essa retaguarda para que elas fizessem. Mas ficaram com medo. É um serviço relativamente recente, 2022. Só que o doutor Olímpio aceitou, com um ofício nosso, fazer a interrupção lá, na vigência da resolução. E aí ele foi pelo risco de morte, tá? Porque a resolução ela só impedia a assistolia em caso de estupro, não impedia nem risco de morte nem anencefalia. E aí a gente encaminhou para lá, para Recife, com o TFD feito pela Secretaria do Estado. A Secretaria do Estado custeou e mandou. Aí eu fiz o contato direto com ele. E o pessoal da Climério, do hospital, também fez direto com ele. Então, é um pouco assim, sabe? Tem o nosso e-mail, mas tem aqui um contato também de WhatsApp que a gente pode passar o contato de quem que vai fazer mesmo e vocês articulam. Como é uma rede pequena, né? É sempre bom. Inclusive, tem um grupo nacional de serviços de aborto, que é só para profissionais de saúde. Quando vocês perceberem aí, detectarem qual é o serviço que faz, encaminhe o contato para entrar nesse grupo nacional, porque eles também já se comunicam ali e tiram dúvidas e se ajudam e se apoiam, tudo isso. Eu tenho uma outra questão que é sobre isso que a Ingrid falou no início, e teve um caso que uma colega nossa, eu não sei se Carla está aí, que compartilhou também, que a gente ficou intrigado. E agora a Ingrid falou que é um parecido. Nessa situação, que no depoimento especial, a adolescente vítima de estupro vai e diz que não quer realizar aborto, mas você sente ali, às vezes, que a pessoa, não sei, às vezes um pastor insistiu muito com ela, alguém, enfim, você está vendo que não que ela não teve, sei lá, uma informação bem adequada. Mas, claro, né, você não vai também agir para impor uma ideia à pessoa. E aí fica nesse dilema, enfim, como buscar que essa pessoa tenha uma melhor informação, enfim. A minha pergunta é, o que
O que você sugeriria, assim, numa situação dessa de comportamento, de medidas, enfim? O que um defensor ou uma defensora poderia fazer numa situação dessa? Ou Nunca não chegou para fazer? mim, nunca chegou para mim pessoalmente, mas um serviço já me ligou pedindo auxílio, pedindo orientação sobre uma situação dessa. Era uma criança de 11 anos, se eu não me engano, 12 anos, grávida. A mãe queria fazer o aborto e ela dizia que não. E aí eles não sabiam o que fazer. Eu falei o seguinte, olha só, uma criança de 11 anos não tem condição de entender, de emitir uma decisão dessa. Quem conversou com ela? Ah, não sei, um conversou, outro conversou. Não. Tem que chamar toda a equipe médica e de apoio, sentar com ela, explicar todas as consequências, com cuidado, com zelo, enfim, mostrando que não. Agora, se no final das contas ela decidir manter, realmente a gente tem que respeitar o desejo do sujeito. Não tem como obrigar essa pessoa a sentar num leito para fazer isso. Nesse nosso caso, funcionou. Conseguiram conversar com ela e ela entendeu que era algo que gerava, inclusive, risco, a não ser risco de morte. Risco de morte você pode fazer intervenção, sem, vamos dizer assim, sem autorização, né? E gestações em crianças têm um risco de morte bem maior do que em adultos, né? Mas é isso, é o diálogo mesmo, Rafael, conversa, paciência, ganhar confiança. Não tem muito. Nesse caso mesmo de Goiânia, é complicado, porque você viu, o pai foi lá, o hospital pediu autorização, o pai não deu. Quem errou, o absurdo ali é o judiciário fazer o que fez, entendeu? Por isso que a gente não tem que levar para o judiciário. Tem que fugir do judiciário. Tem que fugir. Eu também já recebi caso, por exemplo, de uma outra médica de um outro serviço com pessoa com transtorno mental, né? A gente coloca ali, tá? Isso está muito bem também delimitado ali. O transtorno mental, a condição de sofrimento mental, ele não retira os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas, né? Nós nos deparamos várias vezes com pedido, determinação de esterilização forçada. Isso a gente é contra. Mas numa das rodas de conversa, a gente com pessoas, né, no movimento de mulheres com sofrimento psíquico, elas falaram, gente, mas a gente às vezes está numa condição que a gente não tem como admitir a emitir a vontade. A gente ali está numa condição de vulnerável, do estupro de vulnerável. Não é o fato de você ter a doença que faz você estar sendo estuprada, porque você pode emitir. Mas tem momentos aí nós colocamos de forma que tentasse fechar isso, tá? Em surto. Não é em surto, mas assim, deixa eu ver aqui como é que foi que a gente colocou. Situação de crise psíquica também é considerado estupro de vulnerável. Que aí a pessoa ela tem direito ao aborto legal por estupro de vulnerável, se ela tiver em crise psíquica. Mas aí nesse caso a médica ligou porque ela não entende, ela estava assim, ela estava lá com uma pessoa com uma questão de saúde mental e ela ficou na dúvida do que fazer. Falei, mas ela quer fazer o aborto? Porque você não pode obrigar. Não, ela quer. Ela e a representante legal querem. Falei, então. Aí ela não tem a menor condição. Então, cabe a vocês definirem junto com elas que ela estava em crise psíquica no momento. E passa a ser estupro de vulnerável, porque a gente está ali nesse diálogo. E isso fica dentro do hospital, dentro do prontuário, que é um documento sigiloso do paciente hospital. Ninguém tem que. Uma vez aconteceu um caso de um rapaz trans que foi estuprado e engravidou.
Só que ele tinha, se eu não me engano, 17 anos. Ia fazer 18, mas precisava de autorização. Um rapaz que tinha sido expulso de casa, sabe-se há quantos anos. Seria uma violência contra ele também buscar a autorização de alguém que não dava a menor, inclusive colocou ele em vulnerabilidade. Só que ele tinha uma companheira. Ah, precisa de uma autorização representante maior de idade? A companheira autorizou. Nós ratificamos isso, entendeu? Tá lá dentro do prontuário dele. É algo que vai ficar ali entre eles, entendeu? Então, é mais ou menos assim, mas não tem muito, é muito diálogo mesmo, explicar os riscos da saúde, os riscos sociais, a questão escolar e tentar fazer o convencimento. Agora, sim, a gente está num momento terrível, né, gente? Está num momento de total negacionismo, de esse mesmo CFM que estava indicando o tratamento com cloroquina, dizendo que as vacinas criança não precisa vacinar, está vendo volta de coqueluche, volta de sarampo. Então, assim, a gente está sujeito a todo tipo de barbaridade. A gente se aliando, né, buscando parcerias e aliadas importantes ali, a gente consegue minimizar isso, mas afastar totalmente pode acontecer um caso igual a esse de Goiás. Que o pai era o responsável legal, ele não aceitou, foi pedir autorização, o juiz negou. Que a equipe de saúde pediu, procurou o Ministério Público e o Ministério Público fez o pedido judicial de suprimento de autorização, né? E aí a juíza negou. Se tivesse procurado a defensoria, não Mas o teria. Ministério Público até fez o pedido correto dessa vez, pelo que eu entendi da matéria. Não Ah, sei. Betina pode até me corrigir, mas eu entendi que fez o pedido dessa vez, né? Porque assim, o hospital também poderia ser um hospital negacionista, se é um hospital, vamos dizer assim, não preocupado com a saúde daquela criança. Ah, seu pai não quer, tchau, vira as costas e manda ela embora. Não, pediu ao judiciário. O judiciário. sim. Por isso que a gente tem que estar próximo também dos serviços, porque às vezes vem um pai, uma mãe nessa situação que eles vão encaminhar para a gente vai fazer o pedido. Agora, aí a decisão lá, Porque nesse caso aí a judicialização era inevitável, então. nesse caso sim, porque, né, o responsável legal pela criança Né? se negou. Pronto. Obrigado, Lívia. Parabéns pelo trabalho. Doutora Mariana, vou dar de voz. Obrigada. Boa noite, Lívia. Boa noite, colegas. Primeiro, obrigada, né? Foi excelente a explanação. O que eu ia perguntar, a Rafael já perguntou, mas eu vou só complementar. É, eu trabalho tô atuando numa vara que é de crimes contra os vulneráveis, então, assim, todo dia tem um crime de violência sexual, no mínimo, contra o vulnerável. Eu ainda não estive em nenhum contato com uma criança ou adolescente que tenha engravidado proveniente de um estupro, mas boa parte dos casos, os familiares estão envolvidos. E muitas vezes acaba que a mãe está ali sempre orientando a criança, o adolescente, para negar o próprio estupro, né? Do parte do pai, do padrasto, do tio, enfim, de algum parente próximo. E eu imagino que em casos em que haja gravidez resultado ali dessa violência, essa mãe que também induziu a criança a dizer que não houve a violência, ela também vai dizer para não abortar. E aí eu queria entender como é que vocês trabalham nesse caso, assim, se vocês
como a rede já atuou, vocês já não falam mais nada, já silenciam, ou manda a psicóloga da defensoria conversar com a criança isolado? Como é que funciona essa parte mais prática? Então, Mariana, eu nunca me deparei na atuação com isso, tá? O que eu vejo são as equipes relatando para a gente, quando é menor de idade, o pré-natal automaticamente passa a ser de alto risco. E aí as equipes vêm, quando a gente começou um pouco mais atrás isso aí, dizendo que fazia pré-natal de criança de 11 anos. E aí aí se perguntando e me perguntando, será que foi oferecida a ela a possibilidade de fazer um aborto? A gente não sabe, né? O que eu tenho orientado é, a partir do momento que chega nessa condição, ainda que depois, ainda que tardiamente, ainda que ela tenha iniciado o pré-natal, isso precisa ser esclarecido. E eu sempre me coloco também à disposição para fazer essa conversa. Mas as equipes, elas têm conseguido fazer, como nesse caso, por exemplo, convencer, explicar. E tem casos que realmente a pessoa vai dizer que quer. Aí é isso, é como alguém falou aqui, né? Sabe que não é a própria vontade da pessoa, a gente sabe que é coagida, a gente sabe várias coisas, mas é muito profundo, né? O problema é muito complexo, o problema da violência sexual, o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes, e a gente precisa trabalhar em todas as frentes, né? De educação sexual, de falar sobre, enfim, a questão da vulnerabilidade, com quem essa criança vai ficar, é tudo muito. É difícil, né? É difícil. A gente tenta conversar, mas muitas vezes realmente a gente fica de mãos atadas. Mas é na base do Certo, diálogo mesmo e com o profissional, né? Sempre com o profissional, com a equipe, que é capacitada para aquilo. certo. Obrigada, Lívia. Doutora Betina? Bom, só mais uma pergunta. Sobre essa parte prática. Então, a gente no interior, né, às vezes a gente não tem equipe de assistente social, de psicóloga, e muitas vezes o primeiro contato que a gente tem com essas meninas é na audiência para ser feito, colhido depoimento especial. E aí, nesses casos, você acha que cabe a gente questionar essa menina se ela tem interesse em realizar o aborto, se ela foi informada do direito que ela tem? Como é que, né? Tu falou que tu se coloca se disponibiliza para fazer essa conversa. Como é que é a tua abordagem? Sei que Gente, não é a vocês nossa estão área. trazendo para mim algo que eu não tinha parado para pensar ainda. Eu vou conversar sobre isso com a, os colegas. Isso é vara criminal que vocês estão trabalhando. Isso. No Aqui, interior, né? Vara comum, aqui mas em aí chega Salvador tudo. tem vara específica. E no A interior maioria dos Não, colegas aqui estão eu no estou numa área comum. específica, aqui em Aracaju. você está em específica. Aqui em Salvador tem E específica. Mas eu preciso conversar. Eu participei aqui tem reuniões temáticas com defensores, né, das áreas. Eu participei da última reunião temática com defensores criminais para falar sobre esses pedidos de abortos por malformações, né? Mas eu não toquei nesse assunto que vocês estão tocando. Quando eles se deparam com essas crianças, nessas situações, como pode ser feita a abordagem? Será que se depara com uma criança grávida? Dizendo agora, tá, Betina e Mariana, não me deparei com isso. É algo que eu vou pensar, estudar, conversar com outras colegas de outros estados para ver se colegas de outros estados têm essa experiência, conversar com os colegas daqui e a gente volta até a conversar. Mas eu acho importante, em qualquer momento que a gente tome conhecimento, né, que a gente possa abordar sim. Se vocês não têm a equipe, tem que ser a gente mesmo.
vai ter que ser a gente mesmo, fazer a pergunta, saber perguntar se conhece o direito ao aborto legal, se foi oferecido, se tem interesse, porque é uma situação prevista na legislação, e fazer um encaminhamento. Acho que faz parte do nosso trabalho também, né? E fazer um encaminhamento para a rede de saúde. Eu não sei se os colegas do crime não se deparam, acho difícil, pela quantidade de estupro de vulnerável que a gente tem no Brasil, que a maioria das vítimas são vulneráveis, 60% menores de 13 anos e 80% menores de idade, aí pode ser um pouco acima de 14, mas é importante ter esse olhar de quando a menina está grávida, será que foi feito, será que a informação foi passada para ela? Então eu vou ver isso, aí depois a gente vai conversar, porque agora realmente vocês que trouxeram essa situação. Mas eu já, assim, acho que sim. Acho que tem que conversar e fazer um encaminhamento para a rede. Eu faria isso. E quero conversar com os nossos colegas aqui da Bahia para saber se eles estão se deparando e também abrir os olhos para que façam isso também. Perfeito. Doutora Ingrid, levantou a mão também? Ou tem mais Sim, só para alguma pergunta, Betina? Tá. Ok. Pode falar, doutor. Betina, também só para responder, contar a minha experiência, né? Que você perguntou se acha que a gente deveria indagar se a menina desejaria o aborto, se ela está informada. Na minha experiência, eu fui pega desprevenida, assim, com essa situação, e aí, na hora, eu senti que eu deveria conversar com ela mesmo. Esse caso específico que eu me deparei, a menina, ela tinha uma certa maturidade, de diálogo mesmo, ela conseguia se expressar muito bem, então eu conversei com ela, e com muito cuidado eu perguntei se ela tinha sido informada sobre esse direito, se ela sabia o que era o aborto, e ela foi muito firme que não queria fazer. E aí eu me coloquei à disposição, assim, se você tiver alguma dúvida, se você mudar de ideia, quando você quiser conversar a respeito, você pode procurar a defensoria, a gente tá aqui, assim, assado, e aí, sei lá, deixei essa porta aberta. Eu acho que foi uma forma de informar para ela que também aquele não dela não precisaria ser um não definitivo, sabe? Não existe um prazo para ela decidir. Ali não é um ultimato para ela. E aí foi isso que eu fiz, assim. Acho que dependendo de como está a vítima, dependendo de como é o nível de desenvolvimento dela, eu acho que é possível, sim, conversar com cuidado e falar sobre isso. E até com a representante legal também, né? Eu sei que tem casos que É, a própria representante quer negar o que aconteceu, mas tem casos que também ela está ali do lado é. ou Nesse alguém da caso, Lívia, confiança da vítima. nesse caso ela não tem ninguém da família, todo mundo já morreu e ela estava no abrigo. Ai, coitada. Então, foi bem pesado. É isso, mas é isso, assim, talvez numa conversa, assim, numa audiência, ela não vá ali naquele momento ter a condição também, já se apegou, ou diversas outras coisas, para fazer. Mas buscar esses locais e capacitar também essas pessoas que estão nesses locais, né? Nos abrigos, se for familiar, também lá, porque às vezes a pessoa não conhece, não sabe que tem direito. Infelizmente, né? A gente tem que contar muito com a desinformação, porque é muito grande. E aí, mostrar que, como o Ingrid trouxe, tá, pensa e depois a gente está aqui. Mas eu vou fazer essa. Inclusive, nos cursos de formação, já vou começar a fazer essa fala também. Chegou já para orientar, alertar, né? Perguntar, até perguntar. Chegou a engravidar? Já verificou? Eu não sei o tempo desses processos, se demora muito para essas crianças serem ouvidas, ou se, pelo que vocês estão falando, tem vezes que chega até grávida, né? Mas, de repente,
pode não estar grávida naquele momento, mas mais para frente descobrir. E aí vocês também darem a informação, em todo momento possível a gente passar a informação de utilidade, né? Foi ótimo ter participado aqui, é uma troca mesmo de. Excelente. Doutora Itayara, quer fazer alguma pergunta para a gente concluir? Você precisa ativar o som, seu som tá sem áudio. Bom, foi, né? Boa noite, Lívia. Primeiramente, eu queria parabenizar também, foi excelente, bem esclarecedor. Eu comecei agora na defensoria e, assim, realmente aprender, saber como é que funciona o protocolo, foi essencial. Como as meninas falaram, geralmente nosso contato, então, com o assistido vai ser numa audiência, vai ser já quando a gravidez está em andamento. E a porta de entrada, eu acredito, em caso de crianças que são vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, geralmente é a polícia. A polícia civil é onde eles vão lá e denunciam o caso de estupro e etc. Vocês têm alguma articulação, principalmente nos interiores, com a polícia para saber qual o protocolo que eles estão seguindo, se eles estão seguindo algum protocolo, se estão orientando alguma coisa, comparecendo na defensoria, comparecendo no hospital, estão orientando acerca dos casos de aborto que são permitidos pela lei. Eu sei que aqui em Aracaju tem um centro que foi feito de referência integrada de atendimento à criança e adolescente, que eu acho que é uma articulação entre a Secretaria de Saúde e o Ministério Público. Eu estou atuando no Juizado de Infância e Juventude aqui em Aracaju e a promotora ela foi uma das idealizadoras desse centro. E ela disse que aqui em Aracaju tem essa articulação de crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, eles já são atendidos por uma rede, né, pela Polícia Civil, já tem uma orientação do funcionamento do sistema de saúde. Eu queria saber se aí também tem, se vocês nos interiores, né, tem essa mobilização para atuar com a polícia, com o Ministério Público, se teve essa articulação. Eu estou até procurando aqui o fluxo que a gente fez. Quando a gente faz, né, como a gente está aqui na capital, a gente busca as secretarias, né, o Estado, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública. Esse fluxo que a gente fez pelo secretário de Segurança Pública. Aí veio a situação do Carnaval, agora, teve estupro aqui no Carnaval de Salvador, e o pessoal da Polícia Civil relatou para mim que que poucas pessoas conheciam o fluxo, porque vem gente do estado inteiro para poder fazer a força-tarefa aqui do Carnaval. Aí a gente oficiou, porque fez um lançamento com o secretário, com não sei o quê, com o secretário, com a defensoria. A gente oficiou para pedir para que esse fluxo ele seja incorporado ao manual de procedimento das forças. Que aí, com o manual de procedimento, eles vão saber como agir. Em cada interior, eu vou passar para vocês o fluxo, eu estava procurando aqui. Mas aí cada um vai fazer o seu fluxo. Mas assim, em cada interior, é mais ou menos o trabalho que eu faço. Eu não faço esse trabalho com os interiores, tá? Mas quem vai fazer é o colega do interior. O colega do interior faz como? Essa aproximação mesmo. Vai pedir uma reunião com a equipe da Polícia Civil, vai pedir uma reunião com o hospital local para falar sobre o tema e para criar essa rede. Mas a gente sabe que você vai falar com o chefe. O chefe muitas vezes vai fazer a reunião, não vai passar para quem está na ponta. Aqui, por exemplo, são 32 mil policiais militares, sabe-se lá quantos investigadores, escrivães, etc., da Polícia Civil. Quando isso está no manual de procedimento, é algo que eles estão ali observando, né? Então, a gente pediu essa inclusão, foi deferido. Legal. Vamos ver como isso vai funcionar, né? Na prática. Pronto. Se você puder compartilhar depois, acho que vai ser excelente. Eu vou compartilhar. Pronto. Se eu não conseguir pegar aqui, eu compartilho com o Gerson e ele compartilha com vocês. O protocolo ele vai ser para a gente, Gerson e doutor Vinícius, um orgulho a Defensoria Pública de Sergipe incorporar e divulgar, e, inclusive, fazer o seu próprio protocolo a partir desse, né, que foi feito,
porque o que a gente fez é para isso mesmo, é para que todas as nossas instituições, as nossas defensorias usem. Então, fiquem à vontade para. Inclusive, doutor Vinícius, a gente quer, na época que a gente fez esse protocolo, a gente teve um pouco de dificuldade com o CONDEG, né, para aprovar. Só que com o PL, até isso foi favorável para a gente. Com o PL, com certeza você tem conhecimento, mas a gente conseguiu fazer uma nota técnica sobre o Sim, PL 904. E o CONDEG aceitou incorporar isso como algo do CONDEG, porque até então a gente fica fazendo os nudez. Os nudez. Aí cada defensoria que pode, ou que está participando e tal, vai lá e coloca a logomarca no DEM e a gente assina. Mas a gente quer que isso seja algo do CONDEG. Então, esse protocolo a gente vai encaminhar para o CONDEG para que o CONDEG possa incorporar isso como um documento do CONDEG e aí, mais ainda, de todas as defensorias. A perfeito. gente, Inclusive, a nota técnica foi divulgada aqui por nós, foi uma nota técnica muito esclarecedora e que foi importante, inclusive, como parte do movimento de barrar o andamento do projeto de lei. E aí eu já quero encerrar minha fala, minha participação, para agradecer, foi muito esclarecedor a, foram muito esclarecedoras suas palavras e, de fato, incorporar, ter a possibilidade de trazer o protocolo da Bahia aqui para Sergipe, também como de outros estados, para a gente poder adequá-lo às nossas necessidades, à nossa realidade, vai ser muito produtivo. Então, de antemão, agradeço a você obviamente, também estendendo a Defensoria Pública da Bahia. Doutora Lívia, eu quero agradecer imensamente, viu, sua participação, sua disponibilidade, o seu tempo. Quero agradecer também a iniciativa da doutora Betina, que deu o pontapé inicial, trouxe para a defensora colega da gente, Nina, que trouxe para mim essa iniciativa. E queria dizer para todos os defensores que estão aqui presentes, depois informar que podem trazer as demandas relativas a informações, palestras, encontros, quem vocês quiserem, qualquer área que vocês necessitem para atividade fim, que eu estou aqui para isso, para ir atrás, buscar, utilizar os contatos para trazer as pessoas que são relevantes para essas discussões, palestras e engrandecer aqui a nossa instituição e também a nossa atuação. Agradeço mais uma vez, doutora Lívia, também a presença aqui de todos vocês. Muito obrigado. eu que agradeço, gente, estar aqui com vocês. É muito bom até conhecer todas vocês. E nós estamos realmente bem pertinho. E o que vocês precisarem, podem contar. A Gerson tem meu celular, pode passar para todo mundo e podem, se quiserem falar comigo, para a gente trocar, enfim, estamos à disposição, viu? Perfeito. Obrigado, doutora. Eu vou colocar o seu contato no grupo da escola, tá? Quem não está ainda no grupo da escola pode mandar uma mensagem para mim que eu coloco. Vou colocar também a documentação e o passo a passo também que você se quer mandar para mim, pode me mandar tudo que eu coloco tudo lá no grupo, tá bom? Um grande abraço a todos. Aqui vou mandar para vocês Pronto. o fluxo, o ofício que a gente pediu, Perfeito. e aqui mais o que a cartilha também, Gerson, vocês podem fazer a formatação, mudar o que Perfeito. for. Obrigado, agradeço muito. Viu? Muito Obrigada a obrigado, você. doutora, pela Valeu, atenção. obrigada. Um abraço a todos. Tchau, Abraço. gente. Adorei. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigada.